Vamos aqui. Então, pegar o disco, o semidisco, o semicírculo de raio R. Aqui. Pegar R aqui, R, 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 e vamos pegar o semidisco. Esse contorno circular aqui é uma circunferência. E você sabe qual é a função, tá? Cujo gráfico é isso aqui. Tá? Então, vamos lá. Sejam tá, coisa comprida. Vamos aí. Sejam F de menos R em E, menos R, R em R, a função dada por f de x igual a raiz quadrada de R2 menos x2. Para todo x aqui dentro. Para todo x no intervalo menos RR, tá? E ômega contida em R2, a região dada por, então deixa eu apagar isso aqui, dada por ômega é o conjunto por cada ponto x e pertencente a R2, tal que x está entre menos R e R, e o y está entre 0 e f de x, que é a raiz quadrada de R2 menos x2. Aqui. Ômega é exatamente essa região aqui. Porque esse contorno aqui é exatamente o gráfico da função f. Vocês devem lembrar disso quando a gente estudou função implícita. Essa função ela é definida implicitamente por esta equação. Qual é a equação no plano cartesiano? Vou fazer aqui, depois eu apago. Qual é a equação no plano cartesiano da circunferência de centro na origem raio R? Qual é? x2 mais y2 igual a R2. O lugar geométrico desta equação, tá, é a circunferência de raio R centrado na origem. E essa equação define implicitamente essa função. Porque eu posso tirar o y como função de x, ó. O y2 é quem? É o R2 menos x2. E daí o y é o quê? É mais ou menos raiz quadrada de R2 menos x2. Com mais é a parte de cima, que é a f, com menos é a parte de baixo. Tá certo? Tá bom? Tá bom? Só que eu vou pegar só a parte que de cima. Então, por isso tá aqui, ó. Tá? Então, apaga isso aqui, tá explicado por que isso aqui. E ômega é a região. Aí você tem o sólido S. S é a rotação de ômega em torno do eixo das abscissas. Tá? S, a esfera, né? A esfera S é o quê? É o sólido. Vamos escrever disso. É o sólido de revolução obtido pela o quê?
rotação de ômega em torno de quem? Em torno do eixo das abscissas, que é o eixo y igual a zero. Daí, quem é o volume de S, por definição? O volume de S é a integral de quanto? De menos R a R de quê? De π vezes quadrado de f de x. Que fica igual a quê? A π vezes a integral de menos R a R, né? Bota o π fora, f de x ao quadrado, que dá o quê? Raiz quadrada de... O quadrado de quem? De R2 menos X2. Quanto é o quadrado de R2 menos X2? Coloca direto. Quanto? R2 menos X2. Coloquei direto, certo? Tá bom? Só que para facilitar a conta, a integral no intervalo simétrico de uma função par é o dobro da integral de zero, no caso 0 a R, dessa função. R2 menos X2. Estão lembrados? Isso é lá do cálculo 1. Então, isso aqui fica 2π vezes... Integral definida, tá? Quanto é a integral de R2 menos X2? R é constante, variável é X. Quanto é que dá? R2x, tá? Integral disso aqui. E a integral de X2? X3 sobre 3. Variante de quanto? De 0 a R. Entendido? Alguma dúvida? Diga. Então vamos ver quanto é que dá essa conta. Essa conta dá o quê? Dá. Não. Não, eu tenho que usar a luz todinha. 2π vezes... Quanto é que dá isso aqui? Quanto é que dá? R3, no zero dá zero, por isso que eu faço essa simplificação, para facilitar a conta. Menos o quê, hein? R3 sobre 3. Tá bom? Então fica o quê? Fica 2π. Coloco o R3 em evidência. R3 vezes o quê? 1 menos 1/3, que dá quanto? 2/3. E quanto é que dá isso? 4/3 de πr3. Dá o quê? Dá 4/3 de πr3. Então, isso dá o quê? 4/3 de πr3, né? Que é a fórmula que você conhecia, não é essa fórmula? Unidades de volume, tá? O V, o ponto, V ponto, unidades de volume. E aqui você calculou isso usando a integral definida. Mas utilizando o mesmo princípio que você utiliza para deduzir essa fórmula lá no ensino médio. Eu fiz aqui a mesma coisa que se faz lá no ensino médio. Pelo menos é baseado no mesmo princípio, que é um princípio chamado princípio de Cavalieri. O que é que diz o princípio de Cavalieri? Diz, se eu conheço as seções... Exatamente. Se eu conheço as seções transversais de um sólido relativo ao mesmo eixo, eu conheço esse sólido. Ou seja, se eu sei qual é a geometria das seções transversais de um sólido relativo a um eixo, eu sei a geometria do sólido. Se eu conheço a topologia das seções transversais, ou seja, as formas das seções transversais de um sólido, topologia é forma. Se eu conheço a topologia das seções transversais de um sólido, eu conheço a topologia do sólido. Tá?
uma aplicação prática disso. Aplicação prática disso. Diego. Do princípio Cavalieri. Ressonância magnética. Como é que o médico conhece a geometria do seu órgão? Pelo quê? Pelas seções transversais. Não é não? Ele não analisa os slices lá, ele analisa as seções transversais. Uma tomografia computador, uma ressonância magnética é isso. Não é não? Tanto é que já tem equipamentos que mostram lá a sua cabeça lá, a sua cabeça toda em 3D, né? Ele constrói isso usando o quê? As seções transversais. O médico que não tem acesso a esse equipamento, ele tem equipamento só aos slices, né? As seções transversais. Isso é o princípio Cavalieri, gente. Tá? E essa fórmula aqui que dá, vamos reproduzir a figura inicial, ó. A figura inicial. A figura inicial está aqui o A, está aqui o B, tá? E aqui você tem o quê? A função F. Aí você tem a região não negativa, né? Aí você tem a região ômega aqui. Aí você gira, rotaciona essa região, você obtém o quê? O sólido de revolução. Faz de conta que está direitinho, está desenhado. Tá? Você tem o sólido S. Quem é o volume de S, hein? Sendo a função F, não negativa, no intervalo AB. Qual é a fórmula que dá o volume de S? Qual é? A integral de quê? De AB. Pi vezes o quê? F de x ao quadrado de x. Agora observe o seguinte, ó. Olhe para cá. Eu vou desenhar de preto aqui. Para cada x de A até B, quem é F de x? Quem é? É essa altura. Não é? E quem é π vezes F de x ao quadrado? É uma área. É a área dessa seção transversal aqui. A área da seção transversal. Então, essa fórmula diz que o volume de S é a integral da área da seção transversal relativa a esse eixo, que é o eixo de rotação do sólido. É isso que você tem que gravar como informação. O que é o volume do sólido? Que é a integral da área da seção transversal. O volume do sólido de revolução, você está integrando a área da seção transversal. Aí o primeiro teorema fundamental do cálculo, portanto, diz que a derivada do volume dá uma área. Porque se eu pegar essa integral de AX... Se eu pegar a integral de AX, se eu pegar a integral de A a U, que x está usando para cá, se eu pegar de A a U, a integral de A até um certo U, isso dá o volume do sólido até o U. Aí quando eu derivar, dá π vezes quadrado de F de U. Ou seja, a derivada do volume dá a área. Tá? Mas essa fórmula aqui, isso é que você tem que ter em mente. Quando você está calculando isso aqui, você está calculando a integral da área da seção transversal. Princípio de Cavalieri. E lá no ensino médio, alguns livros deduzem a fórmula da área da esfera usando o princípio de Cavalieri. Não vou fazer aqui, tá certo? Mas é a mesma coisa, tá? É o mesmo procedimento. Vamos a um outro exemplo. Então, deixa eu... Olha aqui. Encontre o volume do cone circular reto. Ó, vamos deduzir as fórmulas que vocês já usam. Né? Encontre o volume do cone circular reto de altura H e raio da base
R, em raio R, tá? Que é o raio da base. Vamos encontrar usando o quê? Do cone circular reto. Então vamos deduzir essa forma. Usando essa aqui, definição, tá? Então olha aqui, ó. Vamos enquadrar esse sólido nesse esquema aqui. Está aqui o eixo das abscissas, X, o Y. Vamos colocar aqui o H, tá certo? E eu coloco o R aqui. Ao colocar H aqui, raio R, tá? Então você monta esse triângulo aqui. O cone circular reto de altura H e raio R é a rotação dessa região aqui. Dessa região aqui. Região que é formado, que é o interior desse triângulo retângulo. Então, quando eu rotaciono essa região ômega aqui, ó, região interior, a rotação dessa região ômega dá o sólido S. Eu só preciso achar a expressão para a função cujo gráfico seja a hipotenusa. Mas isso é fácil. Por quê? Qual é o coeficiente angular dessa reta? Qual é o coeficiente angular dessa reta? Coeficiente angular dessa reta, que é R, aqui é H. Então, qual é o coeficiente angular? R sobre H. Então, você faz o seguinte. Seja F de R em R, dada por F de X igual a quê? A R sobre H vezes X. Qualquer que seja o X real. Quem é o gráfico dessa função F? É a reta que contém essa hipotenusa. Porque essa reta passa, o gráfico dessa função, sabidamente uma reta, passa pela origem, não passa? F de 0 a 0. E qual é o coeficiente angular do gráfico da função afim? R sobre HX? R sobre H. Então, está aqui a F. Então, daí, sendo S o referido sólido, quem é o volume de S? O volume de S é quem? A fórmula, olha, a fórmula, princípio de Cavalieri, integral de A até B de π vezes F de x ao quadrado, integral em x. Então, o volume de S é π, bota logo o π para fora, né? Integral de quanto a quanto? Quem é o A? O A é 0. E quem é o B? H, a luz da fórmula. Então, π vezes a integral de 0 a HA, de F de x ao quadrado. Vamos colocar aqui. F de x ao quadrado. Integral em x. Então, isso fica o quê? Pronto, já. Isso fica o quê, hein? Me diga. Π vezes a integral de 0 a R disso aqui ao quadrado. 0H, desculpa. 0H. Errei. 0H, obrigado. Isso aqui é ao quadrado, então fica o quê? R2 sobre H2
vezes x2, integral em x. Continuemos aqui.